Olá pessoal, aqui é Antônio Garcia com mais um vídeo e hoje nós vamos trazer dois vídeos, na verdade nós vamos reagir a dois vídeos, Um de um padre aqui que eu nem sei o nome dele, mas eu gostei muito do que ele disse, e outro do Padre Paulo, que é um dos padres que eu conheço assim mais, que tem conhecimento sobre essa questão da teologia da libertação, do marxismo e do comunismo dentro da igreja, Então nós vamos, na visão deles, entender melhor, Eles são teólogos e vocês vão compreender melhor ouvindo. Vamos começar com esse aqui, com esse padre que, como diz aqui o título, enterra de vez a campanha da fraternidade. Vamos ouvir. E aí, o porquê que todos os anos eu nunca me preocupei com campanha da fraternidade. Eu vi e estou vendo, como você também, toda essa discussão. Eu sou padre esse ano há 25 anos. Há 25 anos, como padre, eu faço parte da campanha da fraternidade. São os 3 exercícios da quaresma: oração, penitência e caridade. Caridade, aqui se encaixa, nesse terceiro tópico, um aspecto da caridade que a campanha da fraternidade propõe. Só que cada ano, se você ler, principalmente da década de 70 para cá, final da década de 70 para cá, quem escreve esses documentos da campanha da fraternidade, claramente são pessoas ligadas à teologia da libertação. E o que a teologia da libertação prega? Ou seja, não é a igreja, não é a teologia da igreja, é uma teologia, um tipo de teologia que prevaleceu no Brasil e que quis se impor como a única leitura espiritual, a única leitura bíblica, a única leitura possível teológica, e não é. O que a teologia da libertação diz? Exatamente isso. Que o nosso problema é estrutural. Que se nós vencermos as estruturas, se nós conseguirmos transformar as estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas, aí o mundo será o paraíso. Aí nós teremos o reino de Deus aqui na terra. E isso. Vamos comentar um pouquinho, então é o seguinte, olha para vocês verem, A teologia da libertação tem esse mal, Na verdade, ela é uma corrente religiosa que transforma os pobres, a pobreza, no centro da ação da igreja, mudando assim o paradigma cristão, mudando a essência cristã, de que a salvação da alma é trazida por Cristo, o centro da vida. Para a teologia da libertação, a salvação não é mais espiritual, mas ela é física apenas, como o padre disse aí, Então eles têm essa utopia de uma salvação imanente aqui nessa vida já, aonde por meio de um partido político, aonde por meio de um grupo, de uma ideologia, as pessoas possam encontrar a paz e a felicidade, a sua concretude aqui já nesta vida. Isso não é possível, porque Jesus deixou o céu como a nossa herança, Aqui nós estamos como passagem. Então vamos continuar o padre dizer então. Isso é falso. Isso é mentira. E não sou eu que digo que é falso. Não sou eu que digo que é mentira. Primeiro é o evangelho que você acabou de ouvir. Segundo, o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, Libertate Nuncius. Na época que o cardeal Ratzinger era o prefeito da congregação. De tantos desmandos que se espalharam pelo continente latino-americano, vindo dos frutos nefastos da teologia da libertação, que afastou o povo da igreja, que afastou o povo da vida espiritual, que fez da igreja, muitas vezes de comunidades, muitas vezes, um espaço de militância política orientadamente de esquerda. Orientadamente de esquerda. E aí, se você é de esquerda, o problema é seu. Não tenho nada com isso. Faça da sua vida o que você quiser. Agora, esse espaço não é o espaço para militância ideológica. E me prove, me mostre um único documento da campanha da fraternidade da década de 70, final da década de 70 para cá, década de 80, 90 e até os dias de hoje, que não tenha uma conotação profundamente, notadamente, majoritariamente da teologia da libertação. Ou seja, de que todo o problema do ser humano, a libertação que o ser humano precisa, não é do pecado. Não é a libertação das estruturas do pecado original, do pecado que habita o coração do homem, do ser humano,
das nossas paixões, das nossas más inclinações, da nossa desobediência a Deus. E daí o porquê precisamos de vida de oração. Precisamos de vida de oração na presença de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e transforme o nosso coração. Veja como esse padre está indo a fundo, né, nessa temática. Veja como que é difícil, né? Porque ela se reveste de uma mística, né? De uma forma de falar. Se você não tiver bem conhecimento, você vê um teólogo da libertação pregar, essa homilia vai ser uma homilia talvez até muito bonita. Como tem muitas músicas, né? Que a gente até tá nos pulsandinhos das missas aí, que a gente canta, que aparentemente se olha uma letra bonita, mas se for aprofundar no sentido que eles estão colocando aquilo lá, né, eles estão fazendo uma roupagem para esconder os erros que essa doutrina, né, que essa falsa teologia traz, né? Vamos continuar então mais um pouquinho esse padre, daí depois eu vou passar para o padre Paulo. E daí eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, você pode assistir ela inteira. É muito bom, e até eu convido, né, os católicos, nesses tempos que nós estamos vendo hoje, você precisa buscar compreender a tua fé. Primeiro para que você não seja enganado. Eu vejo muitos católicos até deixando de ser católico, porque acham aquilo que muitos padres fazem, na verdade, é católico, e não é. Né? Tem muitos padres e hoje, não falando mal dos padres, mas eles agem, talvez aprenderam assim, não sei, no seminário, mas eles agem diferente daquilo que realmente a igreja prega. Sobretudo esses padres adeptos a essa ideologia, a essa teologia, né? E daí fazem coisas que, na verdade, não são católicas e afastam muita gente da igreja, como eu já ouvi alguém dizer, que até mesmo nesse período houve muito afastamento da igreja católica por causa da teologia da libertação, né? Porque esvaziou-se da fé, esvaziou-se do transcendente e buscaram somente aquilo que é imanente. Somente essa questão da libertação dos pobres, os temas da campanha da fraternidade só mexe com algo material, né? Só, por exemplo, esse ano moradia. Não que nós somos contra ajudar quem não tem casa, mas esvazia-se do transcendente. Por exemplo, o texto da campanha da fraternidade esse ano fala mais em coisas materiais do que naquilo que é a essência da fé, né? A igreja, Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja, ela não é uma instituição, como posso dizer, filantrópica, né? Que ajuda, que faz caridade. A essência da igreja católica é salvar almas, é levar almas para o céu, é tirar as almas do inferno, né? E muitas vezes, nos discursos desses padres, eles pregam apenas o materialismo, dando a entender que o que importa é viver uma vida, por exemplo, pecado social. Não falo mais dos pecados que levam a alma para o inferno, não fala mais daquilo que é a essência da transcendência, não fala muito mais de céu, de inferno, de purgatório, enfim. Então ficou bastante complicado. Vamos então agora já passar para o Padre Paulo, para não ficar muito longo esse vídeo, e eu vou deixar o link desse aqui na descrição, ok? Inútil, porque na realidade, para Marx não existe uma verdade. E para os marxistas não existe uma verdade. O que existe é uma praxis. Portanto, o que existe é uma irracionalidade que é o substrato de tudo, não é? Ou como um pensador marxista grego que militou na França, Cornelius Castoriadis. Castoriadis trata toda esta realidade como sendo um magma, ou seja, é um vulcão, é uma força que está lá debaixo da terra, não é? Uma espécie de magma vulcânico, e esta irracionalidade é que é o verdadeiro motor da história. Essa realidade irracional. De tal forma que a tentativa de teorizarmos tudo isso e controlarmos o pensamento marxista revolucionário dentro de uma teoria
coerente, lógica e consequente, seria, no fundo, algo contraditório em si mesmo. Existe uma irracionalidade que é o fundamento de tudo na história, e então a racionalidade teria como fundamento a irracionalidade. Portanto, cobrar coerência lógica é ainda estarmos dentro dos parâmetros racionais aristotélicos, dentro dos parâmetros racionais de uma lógica que, para Marx, seria fundamentalmente uma lógica burguesa. Então, enfim, como entra a religião nisso tudo? A religião foi considerada originalmente por Marx como ópio do povo. Depois, pelo stalinismo, leninismo, se tentou abolir a religião. Mas a escola de Frankfurt, juntamente com Antônio Gramsci, ou o contrário, Antônio Gramsci juntamente com a escola de Frankfurt, descobriram que, fundamentalmente, cultura é exteriorização. Na realidade, a religião seria a cultura. A cultura, na realidade, é religião exteriorizada. Ou seja, de alguma forma, a visão, todos nós temos uma visão religiosa do mundo. E a cultura seria a exteriorização desta visão de mundo. Ou seja, o homem produz cultura porque o homem fundamentalmente é religioso. Agora, a pergunta é se esta religião, não é? É uma religião verdadeira ou uma religião alienante. Aqui é que entra, digamos, a abordagem da teologia da libertação. O que seria a teologia da libertação? A teologia da libertação é a imanentização da religião cristã e de qualquer religião, diga-se de passagem. Ou seja, não sei se vocês têm acompanhado o pensamento de Hans Küng nos últimos tempos. Hans Küng tem proclamado uma ética mundial e ele tem uma série de conferências, de reflexões a respeito de cada uma das religiões, onde ele faz simplesmente isso, relê cada uma das religiões de forma imanentista. Por quê? Porque a religião, ela serve enquanto força, magma, inconsciente, força atávica, força de inconsciente coletivo, força dos arquétipos, não é? Que pode ser manipulada para produzir a sociedade que nós desejamos. É para isso que serve a religião. A religião, na verdade, é uma gasolina, é um combustível que pode ser usado num projeto de engenharia social. Portanto, a finalidade da religião não seria transcendente, mas imanente. Então, é a imanentização das nossas esperanças escatológicas. Para ficar mais claro, vamos olhar para Feuerbach, não é? Feuerbach, ele vê que, na realidade, toda teologia é antropologia. Ou seja, tudo aquilo que se afirma a respeito de Deus, todas as afirmações dos escolásticos, dos teólogos, da religião, da teologia, da Igreja Católica, do cristianismo, todas as afirmações religiosas podem ser reconduzidas a afirmações antropológicas, onde, na verdade, quando o homem fala de Deus, o homem está como que transferindo
não é? Projetando a si mesmo na divindade. Então, tudo aquilo que na teologia é predicado de Deus, na verdade é predicado do homem. Para Feuerbach, substancialmente é isso, ou seja, teologia é antropologia alienada. Quando você fala de Deus, na verdade você está falando do homem. E se vocês forem ver, é interessantíssimo, eu nunca li nenhum teólogo da libertação que dissesse isso, e que citasse Feuerbach. Mas é impressionante como a teologia da libertação se esforça para seguir essa cartilha. Ou seja, na realidade, tudo aquilo que se refere a Deus é relido em chave antropológica e, mais especificamente, em chave sociológica. Antropologia e sociologia, ou seja, sociologia e antropologia coletiva, né? Digamos assim, em palavras pobres. Então, essa realidade de um antropocentrismo em que todo o conteúdo do sagrado e do transcendente é esvaziado na imanência humana. Saindo da teoria, vamos para a prática. Quando nós encontramos um teólogo da libertação, uma das características básicas da teologia da libertação é a negação da esperança transcendente. Ou seja, não se espera um reino de Deus na transcendência, mas se espera um reino de Deus na imanência deste mundo. Se você disser para ele que ele nega... Ouça bem o que o padre está dizendo. Isso é muito perigoso. Por isso que dizem que é muito mais fácil combater as heresias, né, do que a teologia da libertação. Porque as heresias, elas negam um ponto da fé, né? Já a teologia da libertação, ela vira a fé de cabeça para baixo, né? Veja o que o padre está dizendo. Deixe de acreditar na transcendência e passa a acreditar na imanência. Ou seja, na verdade, né, eles são ateus disfarçados, né? Eles não acreditam na última realidade do céu, na santificação da alma. Enfim, é muito complexo. Por isso eu convido vocês a estudarem mesmo, né? O Padre Paulo mesmo que tem um curso, né? Esse que faz parte de um curso, que é 6 vídeos. E está disponível aqui gratuitamente no YouTube, né? E se você quiser acessar, ser aluno do Padre Paulo, é muito bom. O site do Padre Paulo tem vários cursos muito bons. Mas esse aqui é um curso gratuito, que está aqui no YouTube. Para você acessar, basta digitar aqui no Google. Tá aqui, ó, Marxismo Cultural e Revolução Cultural, Padre Paulo. Escreva assim, né? Que você já vai cair nesse curso, né? É uma playlist, né? Que está aqui no YouTube. E eu sugiro mesmo que você estude. O católico deve estudar, para não ser alienado, né? Tem muitos católicos alienados que não compreendem. E muitas vezes a gente fala, né? Acha que a gente é até contra a igreja. Eu não sou contra a igreja. Eu sou a favor da Santa Igreja, né? Da igreja de 2000 anos. Da igreja de 274 papas, se não me engano. Na igreja fundada por Jesus Cristo, na igreja que teve Pedro como seu primeiro papa, enfim. Mas infelizmente a igreja sempre foi atacada, né? Jesus disse que ela seria atacada. Mas Jesus também prometeu que o inferno não teria poder contra ela. E ela jamais vai acabar. Porque o próprio Cristo, né, prometeu que ele estaria com ela até o fim dos tempos. Mas infelizmente hoje a teologia da libertação tem, né, entrado dentro da igreja para eliminá-la de dentro para fora. Eles tentaram muito, né? O inimigo tentou combater a igreja há muito tempo de fora para dentro. Por exemplo, matando cristãos, perseguindo cristãos, perseguindo a igreja. E eles perceberam que isso não daria em nada, né?
e que só aí fica pior a situação. Quanto mais eles atacavam a igreja, quanto mais eles perseguiam, mais a igreja aumentava. Até tem um ditado que sangue de mártires, né, era semente de novos cristãos. Mas eles perceberam que para acabar com a igreja, deveria infiltrar dentro dela, né? E foi o que fizeram, né? Se a gente estudar bem, na verdade, a gente vai perceber que todo esse mal que está dentro da igreja é infiltração. Na verdade, inclusive tem muitos padres que são até vítimas dessa infiltração, né? E daí é preciso estudar para a gente não ficar para a gente não achar que muitos erros que estão na igreja agora é parte dessa igreja, mas é fruto dessas ideologias, dessa abominação que está entrando dentro da igreja, como essa falsa teologia, né, da libertação, que na verdade não é uma teologia, mas é uma heresia, né, que está infiltrada dentro da igreja. Eu vou apenas deixar mais um pouco aqui o Padre Paulo falando, para o vídeo não ficar muito longo, e vou deixar o link aqui, né, desses vídeos na descrição, e sugiro que você estude e que você divulgue também. A transcendência, ele vai dizer, não, nós aceitamos a transcendência, porque o reino de Deus é já e ainda não, e ainda, então tem o futuro, tem... E aqui é que está o golpe. O golpe da teologia da libertação é que eles dizem que não são imanentistas e apelam para o futuro. Mas o futuro, meus senhores, ainda é imanente. A única diferença que existe entre o agora e o futuro é simplesmente que o futuro é o agora de amanhã. Ou seja, estamos ainda nesse mundo. Ainda é o velho céu e a velha terra. Então, existe, na verdade, um imanentismo fraco no marxismo. Vamos esclarecer isso. O que seria um imanentista no sentido pleno da palavra? O imanentista no sentido pleno da palavra seria um existencialista. O existencialista, como Sartre, como Heidegger, etc., etc., ele olha para a vida e vê que a vida não tem sentido. Por quê? Porque este mundo aqui é tudo o que existe. Portanto, não há sentido. E se vocês forem ver, os existencialistas merecem o nome de filósofos simplesmente pela extrema coerência com que eles levam o ateísmo até as suas últimas consequências. Eles mostram a nós o que significa o ateísmo até suas últimas consequências. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se Deus não existe, então só existe uma saída. Náusea, angústia, nada, caos, irracionalidade. Acabou. Se Deus não existe, comecemos a nos desesperar. Por quê? Porque, é claro, vejam, é de uma consequência lógica, não é? Irrefutável. Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Que sentido tem esse microfone? Se ele tem algum sentido, o sentido está fora do microfone, que é o fato de que eu uso para me comunicar com vocês. Não é isso? Então, o sentido do microfone está fora do microfone. Que sentido tem vocês estarem no seminário? É que vocês um dia vão ser padres. Então, se o seminário tem algum sentido, o sentido do seminário está fora do seminário. Estamos de acordo? Não teria sentido, a partir do momento em que você diz que a sua vocação é ser seminarista a vida inteira, a sua estadia aqui se tornaria absurda. Se tornaria um tédio. Se você aguenta esse negócio é porque você quer ser padre, né? Ou seja, se você aguenta esse período de seminário é porque você quer ser padre. Muitas vezes seminaristas entram em crise vocacional e dizem, padre, eu acho que eu não tenho vocação para ser padre porque eu não suporto o seminário. Eu disse, meu filho, ainda bem. Porque é simplesmente sinal de que você não tem vocação para seminarista. Mas ninguém tem vocação para seminarista. Todo mundo tem vocação para padre, né?
Se você tem alguma vocação que tem a ver com o seminário, você tem vocação para padre, não para ser seminarista. Ninguém quer esse negócio aqui perpetuado eternamente. Não é? Então, se o seminário tem sentido, ele tem sentido fora do seminário. Ora, Olha, tá ficando longo o vídeo, então eu vou parar por aqui. E como eu já disse, né, eu vou deixar na descrição esses links dessas aulas. E mais uma vez reforço, né, a necessidade de você estudar, de você buscar mesmo conhecimento, né? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.